todos. Damos início à nossa Semana Espírita com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo para a nossa maior e melhor harmonia e sintonia com a casa. O capítulo 20 é Trabalhadores da Última Hora, com o título Trabalhadores do Senhor, Espírito de Verdade, Paris, 1862. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse, e movido apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Mas infelizes os que por suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graças, se não tivestes piedade de vossos irmãos? Se vos recusastes a lhes estender as mãos, e se esmagastes o fraco, em vez de o socorrer? Por que pedistes graças, se procurastes a recompensa nos prazeres da terra, e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas na terra. Assim seja. Boa noite. Possamos sentir amparados hoje à noite pela espiritualidade amiga, através do Evangelho de Jesus. E dando início à Semana Espírita, que São Espírita Brasileiro, e a comemoração comemora no dia 24 o início, do Abraão, da Casa Abraão, da Fundação. Da 23. Então, nós sempre preparamos essa semana especial, essa comemoração. E também comemoração ao Livro dos Espíritos, que foi no dia 18 de abril, que foi semana passada. Que é o dia do Espírita, onde tudo começou a se expandir, começou a se espalhar. Então eu convido, neste momento, que possamos fechar os nossos olhos em agradecimento, Pai de amor e bondade. Nós te agradecemos pelo teu imenso amor, pela tua misericórdia, pela tua paciência para conosco. Agradecemos pelo Evangelho de Jesus. Agradecemos pela bendita reencarnação, que faz parte da nossa evolução moral e espiritual. Pai, permita que nossas orações nesse momento vá a todos os lugares, a todos os cantos da terra, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, a toda a tua criação, para que possa esses fluidos amparem, consolem, dê forças e coragem aos nossos irmãos necessitados, tanto do pão material quanto do pão espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar os nossos ofensores, com esquecimento de todo mal. E não nos deixeis entregues às tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal e de todo perigo, que assim seja. Em nome de Deus nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, do mentor espiritual dessa casa, André Luiz, e de todos os espíritos benfeitores que aqui estão, damos por aberto a nossa palestra doutrinária da noite de hoje e a nossa Semana Espírita. E também, hoje, iniciando o nosso irmão Lincoln, que é o coordenador do Evangelho Redivivo da URI14, né? Da nossa URI14, União Regional Espírita. E vem trazer a mensagem de hoje para que nós possamos refletir e também colocar nas nossas vidas. Deus, meu irmão, te abençoe e que fique à vontade da sua tarefa de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, boa noite, né? Hoje já estou treinado. E aí, o palestrante aqui se beneficia de um boa noite já, né? Mais enriquecido. Muito bem. Nós estamos muito felizes, né, com o nome da 14ª URI, pelo convite feito, né, da casa, da Sônia, de trazermos, né, na verdade, é o primeiro convite, né, de uma casa que nós temos para falar sobre o Evangelho de Cristo, né? A gente leva, claro, em muitas casas, mas o convite direto, o convite a gente não recusa, né? Tem o convite principal que é o de Cristo. Ele nos convida todo momento, todo dia está nos convidando a melhor atitude, a uma reforma íntima, estamos falando de reforma íntima, né? Então o convite principal é o dele. E nós aceitamos com a atual presidência da 14ª, né, para assumirmos o cargo, para assumirmos, né, temporariamente, como coordenador do Evangelho Redivivo, que já acontece em todo o Brasil há muito tempo, mas Santa Catarina tem um destaque do Evangelho Redivivo, né? Santa Catarina tem um foco muito especial, né? É um orgulho bom para nós todos, né? Nós aqui procuramos, vamos procurar hoje trazer, já que serão 5 temas, né, do Evangelho Redivivo, nós buscaremos não entrar no tema de ninguém, mas a gente vai dar aqui como surgiu a ideia do Evangelho Redivivo. Nós já temos um grupo de Evangelho Redivivo lá no Terreiro de Jesus, na Casa Coimane, minha casa do coração, e temos também um grupo de capacitação, estamos capacitando, e essa palavra será utilizada aqui, né, para futuros facilitadores da implantação nas casas do Evangelho Redivivo. Temos aqui uma criança que é produtiva, também faz parte dessa capacitação, né? A Sônia, que também nos estava aqui, que nos acompanhou, inclusive, no último encontro, né, nacional, estadual do Evangelho Redivivo, aqui em Bruxa. Temos um número representativo, aliás, na 14ª fez muito bonito lá. Então, bem que nós aqui já falamos vez no início, né? Hoje eu falo sobre o início dessa casa, nós temos que falar sobre o início do Evangelho Redivivo. Muito bem. Por volta de 2014, por aí, começaram os trabalhos mediúnicos da Federação Espírita Brasileira, ao qual Marta Antônio faz parte, que é vice-presidente da Federação Espírita e coordenadora nacional do Evangelho Redivivo, né, ao qual ela faz parte do grupo mediúnico da casa. Começaram nas reuniões mediúnicas, a receberem comunicações, mensagens com teor do Evangelho, né? Ora via psicofonia, ora via psicografia. Às vezes Bezerra de Menezes, outras vezes dias da cruz, fazem essas mensagens, e outros espíritos, mas principalmente esses dois. Né? E
No começo não foi dado, assim, não chamou a atenção, que estava sempre sendo o teor do Evangelho, né? Estava de reunião mediúnica, as mensagens vinham, né? E eles iriam fazendo, né, anotações sobre a reunião. Passados uns 7 meses naquele estado de coisas, como ele falou observando, né? Em dado momento começaram a relatar esses espíritos, né, esses benfeitores, começaram a relatar a respeito de uma instituição que estava se erguendo no plano espiritual. Não foram citados nomes até aquele momento ali, mas que era uma instituição, uma organização do plano, que estava prevendo, né, o futuro da humanidade, sobretudo para estabelecer as bases da transição planetária, né, dessa mudança toda que está acontecendo, dos próximos 50 anos. Então, aos poucos foi sendo trazido, né, porque na Federação Espírita nós temos as diretrizes de todos os trabalhos, né, também aqui na Terra temos essa organização, que as coisas não acontecem assim, né, há as hierarquias e tudo vai acontecendo de forma organizada, certo? E dentro das informações que todas as pessoas, todos os espíritos, né, que renascessem com o intuito de trabalhar nessa nova era, né, com o intuito de trazer, né, mudanças, de trazer renovação, e nós todos sabemos, né, muitas informações que muitos espíritos estão encarnando, né, renovando, trazendo inclusive aqueles jovens, né, claro, os jovens hoje estão se manifestando muito, né, mas isso não quer dizer que também não seja com a gente. Pode vir o despertar aí, né, todo momento, às vezes a gente deixa para o outro, né, mas os jovens não. Está conosco também, quem sabe se nós não entramos também nessa, né, vamos ficar atentos. Que teriam mais esses espíritos que aceitassem essa incumbência, ou que também irão aceitar, porque ainda estão, né? Já renasceram, estão renascendo, e irão renascer muitos espíritos com essa reflexão, com esse propósito, mas teriam que conhecer mais o Evangelho. Então, precisariam conhecer mais. E que todas as nações, umas mais, outras menos, mas todas as nações do mundo estariam envolvidas nesse processo, nesse trabalho. Né? E todas as nações iriam encarnar esses espíritos. Né? Algumas com menos, porque muitas nações, né, não estão lá implantadas, não seguem o cristianismo. Respeitável, né? Mas de alguma forma eles vão, não com tanta repetição, mas eles irão lá aos poucos também, e não quer dizer que seja tão somente através do cristianismo. Há várias doutrinas no mundo, né? Budismo e outras coisas, mas todos são enviados por Cristo para a Terra, mas todos trazem a mensagem universal de amor. No caso do Brasil, vamos postar aqui a base para a nossa sardinha, mas no caso do Brasil, o Cristo definiu junto com Ismael, como a maioria de nós sabe, mas Ismael, né, é o mentor do Brasil, é a pátria de amor, né, que Ismael, né, trouxe ao coração como, né, o Brasil, né, que é o governador da terra, isso, né, que seja uma preferência aqui, né, do Brasil, né? Então, o Cristo teve junto com Ismael, definiu junto com Ismael algumas diretrizes. Ismael, talvez alguém não tenha lido sobre ele ainda, né? Mas esse Ismael, o nome familiar, né, é o mesmo Ismael. Nós encontramos que
nós encontramos lá no livro de... Onde ele está? Talvez nós esquecemos essa folhinha, essa colinha, mas nós sabemos aqui. Ismael, filho de Abraão, nós conhecemos, né? Ele já casal muito velho, ele e sua esposa não poderiam ter filhos, mas naquela época, né, foi concebido a Abraão que ele tivesse um filho, uma serva, para prosseguir a sua linhagem. Era o filho da terra, né? Ainda mais naquela época. Mas, né, nasceu essa criança, foi chamado de Ismael, e ele, mas houve um entristecimento, um pouco aceitação, né, frustração da esposa de Abraão. A conversa muito difícil, né? E ele acabou indo embora, nós vemos aqui em vários detalhes, né, também, essa passagem. E Abraão ficou com dois corações, não sabia o que fazer, né? E segundo, né, Deus falou com ele, está dizendo que é o Cristo, né? E ninguém falou com Deus ainda. Né? Já era o Cristo trabalhando pelo planeta Terra, né? Que, para fator mediônico, disse a ele que Ismael traria uma prosperidade muito grande, uma prosperidade muito grande, né? Ele representaria como o povo de Israel. E aí Abraão ficou mais confiante, né? Ele sai com a mãe, né? Mas ele estava desde Ismael, é claro, no passado, né? As encarnações. Hoje ele é citado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Que ele é um mentor do Brasil. Então, trata-se desse Ismael, para nós trazermos a informação. Ok. Muito bem. E foram, né? Mas até aquele momento, foram apenas essas informações que foram passadas. Né? Passados uns 2 anos ali, dessas informações que tinha dito, né? Sempre recebendo essas comunicações com o teor do Evangelho, desse período, essa organização, essa instituição no plano espiritual foi inaugurada. Foi inaugurada, né? E também tem uma informação que o espírito de Ismael, ele fez uma solicitação. Nós vamos, né, tratar assim por, né, os espíritos encarregados dessa organização, né, no plano espiritual, que localizassem no plano espiritual uma região onde de alguma forma pudesse refletir, pudesse lembrar a Galileia na época que Jesus viveu na Terra. Inclusive que tivesse água lá para representar o Mar da Galileia. É um lago, né? Fala Mar da Galileia, mas é um lago, de água doce. Né? E esses espíritos localizaram essa região. Né? E claro, nunca foi revelado. Então, assim, bom, né? Não caberia informação nesse sentido, né? Mas foi localizada essa região e foi instalado lá, então, essa instituição. Né? E nessa região, né, vamos dizer assim, tem uma cadeia de 12 colinas, vamos dizer assim, formam 12 comunidades. E elas são voltadas para o lado, nós depois estamos fazendo uma descrição de informações que nós já recebemos, né, pela própria Marta Nunes, né, que é coordenadora nacional. E uma cadeia de 12 colinas, 12 comunidades voltadas para esse lago, né, para um lago que se assemelha ao Mar da Galileia. Cada colina, cada comunidade dessa foi entregue a um apóstolo do Cristo. A um apóstolo do Cristo. Inclusive Paulo foi convidado, né? Paulo não era, embora já apostolado, naquele 12,
com Cristo, mas ele foi convidado também. E o fato curioso é que ele trabalha na instituição, inclusive ele decidiu ficar trabalhando como fazia aos povos gentios, ou seja, ele vai aos povos pagãos. Ele fazia isso na época, né? E atualmente ele, da mesma forma, nós temos povos chamados, né, digamos assim, pagãos, né? Vamos chamar dessa forma, porque eu estou com o mesmo propósito. E dessas informações, né, das informações deles, há uma muito especial, que essa mexe muito com a gente, todos nós, não só os envolvidos no Evangelho de Livro, mas todo aquele que recebe essa informação. Né? Vamos tentar descrever que diante desse lado, diante, né, dessa... tem uma instituição maior entre essas duas comunidades. Né? Tem uma delas já diante do lado. E dentre essas pessoas que irão reencarnar nesses próximos 50 anos que nós aqui citamos, dispostas a esta tarefa mais edificante do bem, irão se capacitar nessa instituição. E nós estamos aqui com essa palavra capacitar, é muito importante, né? Capacitar, coisas que nós estudar, se inteirar, saber no assunto, né? Mas nós aqui na Terra temos outra, né? Outra questão no sentido de capacitar para que aqueles que ministrem, né, as questões aqui na Terra estejam aptos, estejam capacitados, né, para serem facilitadores nesse sentido, né? Que nós havíamos falado aqui no início. Nessa instituição, então, nós falamos que todos esses espíritos irão passar por lá para receber treinamento, para se capacitar e estarem mais preparados para vir à Terra com essa missão. Logo acima dessa instituição, suspensa no ar, foi colocado uma enorme cruz, um símbolo do cristianismo. É uma cruz de um tamanho muito grande, ela é transparente e luminosa. Né? Eles relataram que é um material que ainda não se conhece na Terra. Né? Imagina se seja vidro, imagina se seja vidro, tá? No material, mas que não ainda é conhecido na Terra esse material. Porque a gente pode imaginar que tudo no mundo espiritual seria nada, né? Seria algo assim, tudo ilusório. Não, não é. Né? As coisas, claro, né? De um outro tipo de matéria, mas as coisas têm que ter consideração, né? As coisas precisam ser tangíveis, palpáveis, né? E essa cruz luminosa, né, colocada acima da instituição, garantindo que mesmo quem está nas regiões inferiores veja essa cruz, e também quem vem do alto e esferas superiores veja também. Então, ela está ali colocada para todos, sempre lembrando do propósito. Né? É algo, né, é a afirmação que é algo muito bonito. Procura tentar imaginar a grandiosidade disso. Né? E isso tudo, claro, é mantido pela vibração dos cuidadores desse local, dos mentores do Cristo, mas, né, a vibração mental deles é que mantém toda essa estrutura. Então, a gente começa a perceber, né, a grandiosidade do trabalho divino na nossa vida. E toda essa região foi chamada de Nova Jerusalém. Talvez alguns já tenham ouvido falar nesse nome, né? Alguns grupos de outras religiões, o grupo que tem também esse nome de Nova Jerusalém, né? É que isso está citado no Apocalipse de João. Ele diz o seguinte: a gente defende Apocalipse para as pessoas que, né, às vezes têm pouco conhecimento, nunca abriram o Evangelho, nesse sentido, né? Tem às vezes alguns Apocalipse que faz que você falar, é o fim do mundo, essas questões todas, né? Muitas das colocações lá são interpretadas dessa forma, né? Mas olha só o que está escrito lá no Apocalipse.
Porque João ali está prevendo, ele está falando de profecias. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras são passadas. Então ele está falando dessa cidade, né? Eu esqueci aqui um trecho, e ele coloca aqui, né, que será a nova Jerusalém. Eu só perdi aqui a linha, são linhas interessantes que eu estou aqui. Deus estará com eles. Então, e dando o entendimento que a nova Jerusalém vem do céu para a terra, firmando de lá para cá. Quando eles ouviam a santa cidade, né, é de Jerusalém que ele está falando. Então eles começaram a perceber na reunião mediúnica, né, da FEB, que se tratava dessa instituição, e fazendo essa ligação. E o que João estava falando? Ele já estava, né? Ele já estava, há seu tempo, falando sobre essa instituição que seria inaugurada e que essa nova Jerusalém, que foi toda a semelhança, né, da região onde Jesus estava, com essa missão. Ela viria do céu para a terra. É uma expressão. Não é que ela vai descer e vai se instalar aqui, né? Vai sim, mas nesse sentido, né? Não vai descer como uma nave espacial, não se trata disso. Né? Mas ela será instalada na terra, descerá do céu para a terra. Então, essa é a nova Jerusalém, a qual se comenta tanto no Espírito, porque a gente ouve falar sobre Nova Jerusalém, mas a gente não sabe do que se trata, né? É nesse sentido, tá? E um representante foi escolhido para o Brasil, né? Não se trata aqui do Ismael. Ismael é representante de essa organização, mas um representante foi escolhido para o Brasil, né? E foi escolhido o nome, talvez eu ainda não conheço, muitos já conhecem, né? Se trata de Celina. Celina é a mensageira do Brasil. Pois é, a mensageira como? Bom, vamos entender. Quando, por exemplo, quando Maria, né, estava para dar a luz ao Cristo, veio um mensageiro, intitulado Anjo Gabriel. O mensageiro do Cristo trazendo, né? Celina é a mensageira de Maria. Então, ela é a representante, né? Então a gente está bem de representante lá junto, né, nessa organização. Ela é a nossa representante nesse sentido, né? Enfim, os Espíritos disseram que é preciso conhecer mais o Evangelho, aqui evidenciado, mas conhecer todo o Evangelho do Cristo, não só apenas de conhecer, né? Se trata também de poder vivenciá-lo. Mas eles não conseguiam imaginar como isso se daria. Continuavam recebendo essas mensagens que houve no Evangelho, começaram a entender que se trataria disso, de conhecer mais. E essa questão de conhecer mais o Evangelho não seria nessa instituição, mas seria um preparo para receber. Hoje começaram a perceber que conhecer o Evangelho de Cristo deveria ser na terra. E eles ficaram pensando como isso poderia se dar. Eles não imaginavam como isso poderia acontecer, se fosse, né? Seria por palestras públicas, por conferências, de forma eles não conseguiam ainda imaginar. Bom, passado algum tempo, numa conferência espírita, Marta Nunes, Jorge Godinho, né, que é o presidente da Federação Espírita Brasileira, e outros confrades espíritas,
foram numa conferência onde lá estava Haroldo Dutra. E eles tiveram uma rápida conversa com Haroldo a respeito do que estava acontecendo. Haroldo que ajudou outros trabalhos na federação, inclusive o EAD, né? Ele ajudou a organizar ele, o Contrário Espírito, não lembro o nome, ajudou a formatar esse estudo. Né? E numa rápida conversa, ali, 10 a 15 minutos, eles passaram para eles e o Haroldo captou essa questão e entendeu isso. Olha, está na cara que isso se trata de um programa, de um estudo colocado aqui, né, nas casas espíritas, para ser aplicado nas casas espíritas, né, invadir, né, em todas as casas, fazer que é um programa, uma programação para tudo isso, né? E é claro, eles iam fazer um planejamento para tudo isso após essas informações, mas foi anotando todas as questões ali e fechando, né? Foi ligando as coisas. E eles ficaram, isso se trata de um estudo regular, continuado do Evangelho nas casas espíritas. E aí, dentre várias coisas, ele fez uma recomendação. Ele disse, olha, se forem instituir um estudo regular nas casas espíritas, e que se trataria de reviver o Evangelho, né, não utilizar o termo cristianismo revivido, né? Porque, não, mas por que não? Bom, porque o cristianismo é o movimento dos cristãos. Na mesma, né, na mesma ordem que movimento espírita é o movimento dos espíritas. Ele tem as pessoas, né? Ele tem suas falhas. A doutrina espírita é perfeita, mas o movimento tem lá as suas questões, as suas problemáticas, assim como o cristianismo, as religiões são várias, a gente esquece as coisas, né? Então, já você tem que usar, que focasse, que focalizasse na figura do Cristo. Não exatamente de Jesus. Por quê? Porque se focalizasse na questão, é claro que é de Jesus, ter feito os frutos que tem trouxe para o Evangelho da Terra foi Jesus, né? Mas muita gente poderia fazer uma questão temporal, poderia apenas fazer dirigida àquela época de Jesus. Mas quando a gente foca o Cristo, ele se torna atemporal. Nós iremos trazer os ensinamentos para a atualidade. Porque não adianta a gente estudar, né, estudar o Evangelho sempre focado naquela época, já que naquela época era assim. Nós precisamos trazer isso para os dias de hoje, porque senão não tem sentido. Né? Porque é apenas daquela região, aquela localidade, aquelas leis, aconteceu lá com eles a cura da mulher, mas a gente não traria para a atualidade o que isso poderia representar. Então, ele fez essa recomendação, né, que fosse então, focado na figura do Cristo. Daí o nome, né, estudo do Evangelho revivido, e não do cristianismo, né? Porque o foco seria o Cristo. E que fosse fazer, então, um estudo regular de todo o Evangelho do Cristo, que compõe 27 livros. Nós temos 27 livros, né? A gente conhece, a gente acha que evangelhos são quatro evangelistas, né? São os 4 evangelhos, mas temos ali os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos as cartas, as epístolas, né? Temos também o Apocalipse e Atos dos Apóstolos. Das cartas são 21 cartas, né? Então, os 4 evangelistas, os 4 evangelhos, mais Atos dos Apóstolos, o Apocalipse que dá 6 e 21 cartas. São 27 livros. Então, que o estudo do Evangelho redivivo fosse feito nos 27 livros. Porque é preciso conhecer a doutrina do Cristo, é preciso conhecer o seu Evangelho. Nós não conhecemos todo o Evangelho.
precisamos, nós conhecemos algumas partes, algumas questões, e aquilo que nós conhecemos, talvez nós não consigamos entender pela questão temporal, pela questão das palavras que foram utilizadas. E o Evangelho Redimido vem através da metodologia aplicada para que nos ajude a entender. E a outra recomendação de Haroldo foi orientar-se pela ponderação de Emmanuel, transmitida por Alcine, né, sobrinho personagem do livro Renúncia, de Chico Xavier, onde ela traz uma pronúncia, nós iremos fazer a leitura para ser fiel ao texto dela, né, para poder entender um pouquinho melhor. Está na segunda parte do capítulo 3, um momento em que Alcione diz, é uma obra muito bonita, nós tivemos a oportunidade de ler essa obra, né? Ela diz: o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho assensorial, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é um erro grave. E na maioria das vezes nós não conseguimos entender o Evangelho pela interpretação que nós conseguimos fazer. Por questões atávicas, por questões, né, de tradições, inclusive. E nós não temos essa condição de sozinhos conseguir interpretar o Evangelho do Cristo. E a frase, então, que ela coloca é o seguinte, que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Vamos agir, né? Então, a gente precisa conhecer a mensagem, né, e vivenciar a mensagem do Cristo. Mas é que entre conhecer, meditar e vivenciar, nós precisamos meditar sobre a mensagem. Que faz a leitura e precisa refletir, precisa pensar, precisa meditar sobre aquilo que nós lemos. E após a meditação, como a gente faz para meditar? O que é o meditar? Né? Isso agora estamos entrando aqui num outro tema que volta a companheira nossa trará para essa casa, né? Essa questão do conhecer, meditar, sentir e viver a mensagem do Cristo. Mas nós podemos aqui já trazer que conhecer, claro, é preciso conhecer, saber, né? Mas o meditar, quando a gente faz alguma coisa, a gente está, né, querendo achar a solução para alguma coisa, o que a gente faz? A gente reflete sobre aquilo, a gente medita. E aí as inspirações vêm. E a gente faz muitas vezes um músico, né, ele recebe inspiração, ele reflete, as coisas vêm, então a gente abre, né, um campo para receber. Então, quando eu conheço, quando eu leio, eu busco refletir sobre alguma coisa. Eu abro a mente, eu deixo vir. Então as ideias vêm, a gente consegue, né, de alguma forma, fazer a reflexão sobre tudo isso, né? E sentir. O que é essa questão do sentido, né? Nós vamos trazer isso aos sentidos, para que eles possam penetrar em nossa vida. Muitas vezes nós estamos numa situação em que nós lemos sobre o perdão. Nós estamos em uma fase muito difícil da nossa vida que a gente não vai conseguir. E não é assim tão fácil falar essas questões, né? Que são os nossos sentimentos. Mas através da reflexão que nós fizemos, né, de conhecer ali, depois de reflexionar, isso aos poucos, lentamente, né, vai trabalhando os nossos sentimentos para que a gente consiga praticar, né, o perdão, entendendo os nossos sentidos, porque quando o Cristo nos pede que nós neguemos a si mesmo e o sigamos, ele não pede que nós neguemos os nossos sentimentos. Não dá para a gente negar, né, quando está com tristeza, em alguns momentos até
Nós somos muito difíceis, às vezes tem até raiva, a partir daí, naquele momento, né? Não é possível negar de uma só vez. Precisa trabalhar, ele está triste. Né? São vários os sentimentos da nossa vida. Então, ele não pede que nós neguemos os nossos sentimentos, mas que nós possamos entender. E são nessas reflexões que a gente vai conseguir entender aos poucos. Sozinho, talvez, não consiga. Então, os grupos de estudo vêm nos ajudar nesse sentido, abrir essas questões da filosofia, vem ajudar. E, então, através desses mecanismos, a gente vai começar a agir, a aplicar esses ensinamentos em nossa vida, através da convivência, através do convívio que nós temos na prática, né, no conhecimento, no envolvimento do Evangelho do Cristo. Então, nós trazemos aqui essa proposta nesse sentido, para que, de alguma forma, nós comecemos a entender melhor o Evangelho do Cristo. Né? Por exemplo, nós podemos fazer agora o que nós conhecemos. Se eu fosse perguntar agora para a gente, né, quais foram as últimas palavras do Cristo? Alguém poderia dizer quais foram as últimas palavras de Jesus? Quem poderia, né, dar um palpite aqui para nós? Alguém arriscaria? Vamos lá, quais foram as últimas palavras, né, que a gente entende? Né? Está todo mundo um pouco acanhado. Porque eles não sabem o que fazem. Alguém mais? Alguém mais poderia dizer alguma coisa? Às vezes até a gente também pode, né, trazer em mente de que, né, isso é pai, né, entrega a minha vida, né, pai, porque me abandonar naquela descrição, está um pouco errado essa citação, mas na realidade vamos pensar um pouquinho mais. Jesus, depois ele não apareceu para Maria de Magdala, não falou com ela, para tudo, né? Depois ele apareceu para os apóstolos, conversou com ele, mostrou a ele, né, as chagas. Depois apareceu para os 300 da Galileia, apareceu para os discípulos lá no barco. Então Jesus, né, falou outras coisas e vem falando até hoje conosco, através das muitas mensagens do Evangelho do Espírito Verdade. Né? Então, assim, se nós não conhecemos, né, nem as palavras do nosso mestre, como é que podemos conhecer o Evangelho? Nós precisamos estudar um pouco mais o Evangelho para poder entendê-lo. E, dessa forma, internalizar, retirar o espírito da letra e poder, né, se fartar desse grande banquete que tem a nosso favor. Nós temos aí muitos espíritos vindo à Terra que vêm nos ajudar, né? Participemos dos grupos de estudo, aqui fica muito convite para o Evangelho do Espiritismo, né? Mas, de alguma forma, participemos dos estudos na Casa de Espíritas, né? Que isso vem nos ajudar, para que nós não fiquemos na dependência, né, das nossas próprias dificuldades, para que nós, por conta própria, saibamos procurar os recursos, sairmos, né, dessas questões que tanto nos prejudicam, que nos torturam a mente, essa chamada reforma íntima, né, para todos nós. Né? Então fica aqui o nosso convite, para que, se possível, né, conheçamos o Evangelho definitivo. Ainda reforçando o convite, durante toda a semana teremos aqui, né, nós, outros palestrantes, cada um com um tema, né, nós até vamos citar aqui para que, né, nós não devemos invadir a área dos outros palestrantes que viemos aqui, mas nós temos amanhã os evangelistas, diferentes olhares, uma só verdade, no estudo do evangelismo, nós primeiro conhecer os evangelistas, a sua personalidade, as características, para que possamos entender melhor o Evangelho, né, o que cada um compõe. Alcione, né, a frase que nós falamos aqui, conhecer, meditar, sentir e viver a mensagem do Cristo. No dia 24, aqui foi com a Marlene, com a Sandra, no dia 24 temos a Renata
Salles, que é coordenadora da área de estudo da URI, e a Marlene e a Sandra são também facilitadoras e coordenadoras do Evangelho de Vivo. Ela trará Jesus, modelo, guia e mestre. E na sexta-feira, no dia 25, teremos Inara Schultz, que é presidente da 14ª URI e também coordenadora e facilitadora do Evangelho Rede Vivo, né, trazendo o tema o Evangelho segundo o Espiritismo e o Evangelho Rede Vivo, Consolador Prometido e Roteiro Seguro. Então fica o convite para que nós, ao estarmos aqui amanhã, possamos compreender ainda mais e ligar os fatos de hoje à palestra, né, à conversa que eles trarão aqui. Okay? Então nós agradecemos o convite, porque mais uma vez está no convite, nos ofereceu, né, muito honrado, muito agradecido, né, e que Jesus nos ampare e nos permita estarmos aqui uma próxima vez. Nós aqui agradecemos, nós vamos, muito obrigado, né, por trazer essa mensagem do Cristo, trazer esses ensinamentos e esse convite, né, conhecermos mais o Cristo, de buscarmos, porque o que nós conhecemos, a maioria de nós? Muitas vezes não conhecemos nada, só aquilo que nos é passado, mas não procuramos aprofundar. E assim, o Cristo fica muito distante de nós, Mariane e Xamã. Então, né, muito obrigada, que Deus abençoe, né, e que a gente possa estar aqui amanhã, durante a semana, para mais um capítulo, né, do Evangelho Redivivo, para estudar um pouquinho mais e entender Jesus, né, o seu Evangelho. Tá? E, né, cada um que entrou hoje recebeu um númerozinho da loteria, né, um grande prêmio, e nós vamos fazer um sorteio para os adultos. Durante a semana nós iremos fazer esse sorteio de livros espíritas. E convidamos também a entrar na biblioteca, a conhecer os livros, inclusive o irmão citou o livro que foi psicografado por Chico Xavier, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é uma verdadeira história, né, uma verdadeira história do Brasil. Ali se encontram muitas coisas que nós ficamos arrepiados, né? Que não nos foi passado no período que estudávamos, né? E até muitas datas. Então, eu gostaria de convidar a Débora para vir aqui. Débora, por gentileza, para nós fazer um sorteio dos livros. Faremos para os adultos e para as crianças. Então, quem vai ser agraciado com o Evangelho, com os ensinamentos da espiritualidade antiga, do nosso irmão Chico, para os adultos. Número 68. Olha só, o primeiro númerozinho, e já temos um livro para nossa irmã. Pode pegar a Débora. Muito obrigada, minha irmã. A fotinho. O próximo, para os adultos. Esse foi de primeira, né? Olha, foi muito bom. Número 50. Número 50. Ninguém tem? Novamente. Está todo mundo aí, né? Sintonizando. Número 20. Arrasas aqui, né? Número 20.
Ninguém? Vamos mexer aqui a nossa sorteio aqui. Vamos lá aí, ó, a bolinha. Olha lá, Bela, agora fala. Vê se dá sorte aqui a Bela falou, né? Professor. Olha lá, 19. 39. Muito bem. 39. Muito obrigada, gente. Parabéns a vocês por receberem essas preciosidades, né? Esse grande tesouro. Agora será para as crianças. E será que nós temos para nossas crianças também, né? Que também merece ganhar o livrinho. Os coraçãozinhos estão até aí, ó, até escutando aqui, ó, tum, 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 né? Tá rápida, né? Número 30, quem tem? 30? Foi? Olha só, nosso querido Brian, né? Nosso querido Brian. Vamos lá, o próximo. 25. 25. 25, não? Não, vamos colocar aqui. Quem será? O Luciano está ali já, né? 16. 16. Ninguém? 16? Qual é o número? É, não? Para o próximo. Vamos lá. 28. 28! Oh, temos um ganhador! Que legal! Vem cá, meu amor. Olha, que lindo pra você. Tudo bem? Pode o marcador de página tá aqui? Não ganhou, depois a gente dá ali atrás, tá? Muito bem. Então, já temos os ganhadores aí, com as suas preciosidades, né? Ficaram ricos agora. E agora, meus irmãos, nós temos um passo coletivo e que os médicos que estão aí aptos, né, se posicionem, possamos ficar em silêncio e durante a semana espírita, os passos serão só coletivos. E receberão do mesmo jeito. Fechando nossos olhos nesse momento, pensemos no Mestre Jesus, no nosso grande amigo, no nosso mentor. Agradecemos, querido Mestre, gratidão pelo teu Evangelho, gratidão pelo teu amor e paciência, gratidão por tudo que tem feito por nós. Querido Jesus, pedimos que derrame as tuas bênçãos sobre todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, aqueles que estão com os nomes no caderno, aqueles que estão no nosso pensamento e nosso coração neste momento. Mas também, Jesus, pedimos que também as tuas bênçãos vá a todos os nossos irmãos da humanidade, onde haja sofrimento, lágrima, dor, desânimo, tristeza, isolação. Querido Jesus, que as tuas bênçãos renovem o seu coração de cada ser, de cada criação, de cada criatura. Amparai-nos, Jesus, e nos socorremos. Que teu amor, as tuas bênçãos de luz, possa envolver todo o nosso corpo físico e mental. E também
que envolva o nosso espiritualidade, de muito amor, de muita saúde, de muita paz. Envolve, Jesus, no teu amor. Aqueles que estão nas ruas, aqueles que estão no seu trabalho, aqueles que estão nas estradas, aqueles que estão abandonados, aqueles que estão perdidos, aqueles que perderam esperança. Amparai e socorrei com as tuas bênçãos infinitas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar os nossos ofensores, com esquecimento de todo mal. E não nos deixeis entregues às tentações da nossa própria inferioridade. E ajuda-nos, Pai, a nos livrar de todo mal que ainda reside em nós mesmos. Gratidão, Jesus, que a tua doce paz e a doce luz envolva todos nós, em todo o globo terra, encarnados e desencarnados. E é com a permissão do Pai Celeste, do Mestre Jesus e da espiritualidade benfeitora que nós damos por encerrado a nossa palestra e passe desta noite. Que assim seja. Então, em paz, meus irmãos. E até amanhã.